todos bem-vindos ao podcast Só Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Fabiana Batistotti. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu agradeço por estar aqui com vocês nesse momento. Fabiana, nos últimos episódios nós falamos sobre diagnóstico de transtorno do espectro autista em crianças e em idosos. E hoje eu queria começar a falar com você sobre reabilitação. O tratamento dessas crianças ou desses adultos e idosos tem um papel central, a fonoaudiologia. Conta pra gente qual o tratamento, como a fonoaudiologia se encaixa no tratamento dessas crianças. Bom, a fonoaudiologia ela tem um papel na reabilitação desses sujeitos que estão dentro do espectro do autismo, no que consiste na comunicação. Então, no desenvolvimento tanto da comunicação verbal e a comunicação não verbal. Nas crianças, esse tratamento ele deveria começar na mais tenra idade, ou seja, quando a criança já apresentasse algum sinal de atraso no desenvolvimento dessa linguagem, mais ou menos por volta de 1 ano e meio. Né? O que a gente percebe é que essas crianças acabam chegando um pouco mais tarde, porque os diagnósticos, por mais precoce que ele seja, eles ainda são feitos após 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então, o nosso papel enquanto fonoaudiólogo é avaliar essa criança, ver qual é o nível de desenvolvimento da comunicação que ela se encontra e, a partir de então, propor um processo de reabilitação, sempre pensando que essa criança precisa se tornar, ao longo do tempo, um falante capacitado para comunicação social. Então, sempre tem que ser esse o objetivo. E, Fabiana, quais são os principais desafios que a fonoaudiologia hoje enfrenta no tratamento dos pacientes com transtorno do espectro autista? Eu penso que o primeiro desafio é você fazer com que essa família entenda que é necessário passar por esse processo de reabilitação. Por mais que as informações hoje em dia estejam disseminadas em relação ao transtorno do espectro do autismo, a gente percebe que os pais, muitas vezes, ainda pensam que aquela criança, por si só, vai acabar desenvolvendo a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então, o nosso primeiro desafio é mostrar para aqueles pais que, da forma como a criança se encontra, ela está muito aquém daquilo que a gente considera um padrão de desenvolvimento típico, né? Então, lidar com esse primeiro momento, onde a gente tem que muito mais fazer uma orientação parental do que estar realmente com a criança, eu penso que é o primeiro desafio do fonoaudiólogo. Depois vem a questão dos métodos, de como você vai trabalhar isso com a família e como é que essa família vai conseguir estar conosco dentro desse processo de reabilitação. Fabiana, e quais são as estratégias e as abordagens mais eficazes no campo da fonoaudiologia nessas crianças? Tá. Doutor Marcelo, eu sempre gosto de falar que não existe uma abordagem, uma metodologia que seja mais eficaz ou não. Os estudos, eles têm mostrado que é preferível o fonoaudiólogo saber fazer bem feito do que ele querer se especializar em N metodologias que a gente tem hoje no mercado, né? Com cunho científico, com comprovação e etc. A gente tem hoje métodos, por exemplo, a ciência ABA, né? Que é uma ciência muito procurada de análise do comportamento e que traz elementos importantes para todas as áreas que trabalham com os sujeitos que têm autismo, não só para a fonoaudiologia. Dentro da fonoaudiologia, nós temos que pensar sempre na questão fonoaudiológica pragmática, discursiva. A gente não pode perder a linha de trabalho de que nós temos que desenvolver discurso. E se esse sujeito não for capacitado para vir a desenvolver uma comunicação verbal, nós temos que pensar na comunicação alternativa. Então, eu sempre falo para os pais, quando eles perguntam assim, qual é o método que você vai usar? Eu falei, eu não vou usar método, eu vou percorrer quais seriam as etapas que a minha criança vai ter que passar. Ela vai ter que passar por um desenvolvimento de uma linguagem não verbal, onde ela vai ter que aprender a usar gestos, onde ela vai ter que fazer imitação, onde ela vai ter que passar por períodos de balbucio até chegar nas primeiras palavras e na estruturação de uma frase e de um discurso. Caso ela não venha ter condições de fazer isso, nós vamos ter que optar pela comunicação alternativa. E aí nós vamos buscar métodos que sejam mais tradicionais, para pessoas que não têm tanto poder aquisitivo de investimento, como a alta tecnologia.
né, através de aplicativos nos iPads. Fabiane, e a fonoaudiologia, ela ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais e inclusão desses pacientes com TEA na sociedade? Sim, sim. À medida que essas crianças vão crescendo, né, e eu sempre falo que a gente não pode esquecer que eles vão crescer, nós precisamos pensar que a gente precisa fazer uma terapêutica que vá além do consultório. Porque, num primeiro momento, é muito consultório e núcleo familiar, né? A partir do momento que essa criança entra na escola, o nosso papel é ir na escola, é ver como está sendo feita essa inclusão dessa criança, como ela se comunica e como ela é atendida. Depois nós temos um outro desafio, que é o ensino médio. Por que é um desafio? Porque esse sujeito, ele deixou de ser uma criança. E muitas vezes, aquilo que interessava para ele enquanto criança, continua sendo interessante, mas só para ele. Então, nós precisamos ensinar ele a estar nesse social da adolescência. E depois, a gente tem que colocá-lo no mercado de trabalho. Porque, sim, muitos autistas conseguem estar no mercado de trabalho. A principal questão, quando ele está no mercado de trabalho, são as relações sociais. Como ele vai se comportar nessas relações sociais? Porque por mais, doutor Marcelo, que a gente trabalhe e que esse sujeito venha a ter um discurso bom, uma boa comunicação, a gente não pode esquecer que ele é um autista. A gente não pode esquecer que ele tem um padrão de... Eu não gosto muito de falar de isolamento, mas ele tem um padrão de estar com ele mesmo. Então, nós precisamos fazer com que ele, cada vez mais, se sinta nesse social, ou seja treinado para estar nesse social. Então, o nosso desafio sempre vai ser esse. Fabiane, quais os sinais de alerta que os pais têm que estar atentos num paciente que tem suspeita de transtorno do espectro autista, que indicam a necessidade de avaliação de um profissional da fonoaudiologia? Eu sempre falo para os pais que o primeiro sinal de alerta são os sujeitos ou as crianças, né, os bebês, que são pouco vocais. Os bebês que são poucos vocais, que os pais falam assim, ele foi uma criança que ele não me incomodou. Quando um pai chega para mim e leva, por exemplo, uma criança para eu avaliar, que ainda não tem nenhum diagnóstico, eu começo a dizer, como é que ele era? Ele era bem quietinho. Aquilo já me dá um sinal de alerta. Outra coisa, com o desenvolvimento, ele buscava esse olhar, ele direcionava o olhar para quem estava falando com ele? Não. Fizeram pesquisa auditiva, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa descartar a possibilidade dessa criança ter uma surdez. Então, os sinais de alerta seria essa criança ser muito quieta, essa criança não demonstrar interesse pelas pessoas que estão com ela. Um bebê, muito precocemente, ele já demonstra interesse por aqueles que estão com ela. Ele já demonstra interesse nos brinquedos. Crianças que têm um brinquedo muito definido, mesmo pequenininho, é um sinal de alerta. A criança pequena, ela explora, ela é exploradora. Ela muitas vezes não brinca com nada, mas ela explora todo o ambiente. Então, a criança que não tem esse intuito da exploração é um sinal de alerta. A criança que tem uma preferência muito grande por algo, eu boto o meu filho e ele fica horas na frente daquele desenho. Uma criança não fica horas na frente de um desenho. Então, são pequenos sinais que a gente vai olhando e que muito antes da criança ter 1 ano, a gente já consegue perceber. Hábitos muito diferentes. Uma criança que só gosta de estar numa posição para brincar. Ele só gosta de estar deitado. Mas deitado? Ou ele só gosta de ver a televisão numa posição sofá. E é uma posição, muitas vezes, doutor, desculpa a palavra que eu vou usar, uma posição bizarra. Eu já tive pais que disseram que os filhos gostavam de ver televisão de cabeça para baixo. E eles achavam aquilo natural, né? Era engraçado. Então, eu falei, cuidado com comportamentos que você olha e que não são naturais para um bebê. Até a falta de estranhamento, né? Porque o bebê passa por aquela fase de estranhar, de chorar. Chega alguém novo na casa, chega um vizinho, chega até mesmo um avô e ele estranha. Meu filho nunca estranha. É um sinal de alerta. Nós precisamos ficar atentos para aquilo que a gente considera que a gente vê os bebês fazendo. E o meu bebê não faz. Então, é um sinal de alerta. E aí, a gente vai falar também da questão do olhar.
né? Apesar de que eu sempre falo que, para mim, o olhar, a falta do olhar, né, melhor falando, essa falta de olhar para o outro, para mim não é hoje um determinante para o diagnóstico do autismo. Para mim são os comportamentos bizarros, a falta de um balbucio, a falta de um choro. Esses comportamentos, para mim, eles são mais gritantes. Mas, ainda assim, a literatura traz para gente que essa falta de olhar, essa consistência no olhar, para a mãe principalmente, é um sinal de alerta. Fabiana, a gente sabe que o tratamento do autismo, ele é multi e interdisciplinar. Conta pra gente um pouco como a fonoaudiologia se integra nesse tratamento, nessa reabilitação multidisciplinar. Tá. O tratamento do autismo, ele não pode estar somente na mão de um profissional. Ele precisa estar na mão de uma equipe que precisa se conversar. Eu sempre falo que essa equipe não precisa estar no mesmo lugar, mas ela precisa se conversar. Eu penso que é essencial para o tratamento de um autista que ele seja trabalhado por um fonoaudiólogo, que vai cuidar da linguagem, desse desenvolvimento de linguagem dele. Ele precisa ser acompanhado por um psicólogo, que vai nos nortear sobre as questões comportamentais. Ele precisa de um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional que vão nos falar, que vão nos ajudar a entender posturas, posicionamentos, adequações posturais, né, que é importante. E o terapeuta ocupacional, ele tem um papel também na questão da integração sensorial dessa criança, que é bastante defasada. E eu penso que precisa entrar também um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, em função das questões acadêmicas que, ao longo do tempo, elas vão aparecer. Então, eu penso que essa equipe, ela precisa estar muito bem engajada. Ela precisa olhar para essa criança e pensar da mesma forma, né? Sempre pensando que não existe o ideal e não existe o certo ou errado. Numa terapêutica. Existe uma terapêutica a qual uma equipe comunga e fala a mesma linguagem em prol do desenvolvimento daquele sujeito. Eu acho que isso é o panorama ideal. Fabiana, e quais são as tecnologias ou recursos que a fonoaudiologia tem hoje para tratar esses pacientes com transtorno do espectro autista? Eu vejo que a fonoaudiologia ela avançou nos últimos anos em relação especificamente à questão da fala dessas crianças. Nós sempre pensávamos que a fala de um sujeito... Primeiro, um sujeito autista não falava ou falava. Quando ele era não verbal, atribuía-se isso a ele ser autista. E isso deixou de ser uma verdade quando, na área da fonoaudiologia, nós começamos a discutir transtornos motores de fala, principalmente a questão da apraxia de fala na infância, que é uma inabilidade do cérebro desenvolver a fala. E aí nós começamos a olhar as crianças autistas da mesma forma. E isso vem sendo estudado muito ao longo dos últimos anos. Então, eu penso que a fonoaudiologia ganhou muito quando ela abriu o seu leque de opção, quando ela parou de olhar o autista como falante ou não falante, simplesmente isso, e quando ela pensou numa possibilidade de trabalhar a criança com autismo como alguém que vai ter ou que pode ter um transtorno motor de fala. Eu vejo isso que os fonoaudiólogos que estão ligados nessa possibilidade, eles têm conseguido avanços melhores na fala das crianças com autismo. Aí a gente tem falas menos robotizadas, porque a gente trabalha muito mais a questão prosódica. Nós temos falas mais encadeadas, sem quebras de coarticulação, então a gente tem aquela fala que deixa de ser desta forma. A gente tem uma fala que é muito mais melódica, mais harmoniosa, que é mais engajada. Então, eu penso que esse foi o grande avanço da fonoaudiologia nos últimos tempos. E é claro que a gente também não pode deixar de falar do avanço na questão da comunicação alternativa, né? Que começa a existir mais programas que tornam essa comunicação mais natural, menos artificial,
Menos a coisa de eu usar um iPad, né? De o iPad falar pela criança, mas haver muito mais uma interação. Tanto que quando a gente vai falar em comunicação alternativa, a primeira coisa que os pais perguntam é: mas aí é o computador que vai falar por ele? Eu falei: não, ele vai interagir com esse computador e o computador vai transmitir a mensagem. Mas é muito mais uma questão interativa. Então, acho que esses foram os 2 pontos que eu vejo como avanços na fonoaudiologia. E qual o papel da família no tratamento do paciente com transtorno do espectro autista, em especial na sua área, que é a fonoaudiologia? Tá. Eles entenderem que a comunicação, aquilo que eu estou aplicando no consultório, vai para além do consultório. Eles entenderem que eles não precisam parar a vida deles para ensinar um filho a falar. Porque comunicação você faz a toda hora. Desde a hora que a gente acorda, a gente está fazendo a comunicação. Então, eu penso que o papel deles é estar com naturalidade, entendendo que eles são coautores desse desenvolvimento. Tanto que, por exemplo, as mães sempre me perguntam, né? Como é que eu tenho que falar com ele? Eu falei: da maneira como você falaria se não soubesse que ele era autista. Quais são os momentos? Falei: você, mãe, você tem uma oportunidade que talvez um pai não vai ter. Por quê? Porque você vai alimentar, então você vai falar para ele o que ele está comendo. Você tem a oportunidade de dar banho, você vai falar para ele qual é a parte do corpo que está sendo ensaboada. Você tem a oportunidade de vestir, você vai falar das roupas. Você tem a oportunidade de levar da escola, então você vai contar para ele o que ele está vendo. Então, olha a grandeza de repertório linguístico que uma mãe tem para desenvolver com uma criança. Coisa que um fonoaudiólogo dentro de um consultório, por mais criativo que ele seja, por mais material que ele seja, ele não vai estar nesse dia a dia, né? Nesse cotidiano que é rico em experiências comunicativas. Então, a família, ela tem um papel fundamental, porque senão o fonoaudiólogo vai ter que estar 24 horas com essa criança. Então, a família entendendo isso, nós ganhamos anos de terapia fonoaudiológica. Anos. Fabiana, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre o papel importante da fonoaudiologia na reabilitação dos pacientes com transtorno do espectro autista. Certo, doutor. Eu gostaria que as famílias entendessem a importância que elas têm para que essa criança venha o mais precocemente possível para a reabilitação fonoaudiológica. Não esperem fazer 2 anos, 2 anos e meio, 3. Se ela mostra sinais de que ela não está se desenvolvendo, ela não vai desenvolver sozinha. Nada melhor do que você ter uma avaliação de um profissional capacitado, com bons protocolos de avaliação, que vão orientar você e dizer se aquele momento é ou não para aquela criança estar em terapia. Se aquela criança tem sinais ou não que são preocupantes para que ela esteja dentro do espectro do autismo. Então, a minha mensagem seria isso: não espere, venha, faça, não custa, seja orientado. Eu tenho certeza que nenhum pai vai se arrepender de ter trazido o seu filho precocemente para uma avaliação. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram com a gente. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço.